O que é ser homem com H maiúsculo num olhar psicanalítico? Bom, a gente tem que partir do texto que virou o filme, né? Que acho que é muito interessante porque a letra Homem com H, ela traz algo que é um chavão, né? Um entusiasmo com a hipermasculinidade, e tanto que no filme a gente vê que o Ney no começo estava achando desconfortável fazer a interpretação deste som que é pernambucano, né? Mas aí o próprio Gonzaguinha, embora não seja o autor, estimulou ele a fazer, e o Ney dá uma desconstruída nisso. E a gente vai ver que tem tudo a ver com toda a trajetória dele, que é desconstrutiva deste binarismo que a sociedade nossa, patriarcal, machista, sempre impôs a todos nós. Ou tu é homem ou tu é mulher, né? Até os bissexuais são discriminados porque tu não pode ser uma coisa, tu tem que ser uma coisa ou outra, né? Então, na trajetória, o que o Ney faz? O Ney assume a sua voz contralto, vai para um coral, assume seus trejeitos, peita a repressão que ele recebe em casa de um pai militar que batia nele para ele ser homem com H. Então, eu acho que é muito interessante porque como alguém peitar o seu desejo que desde pequeno é ceifado. Então, essa é a grande lição, que o desejo tem que vencer, que a gente, como dizia o Lacan, só pode se arrepender de não peitar o nosso desejo, né? De fugir do desejo. Acho que ele é um exemplo disso, né? De alguém que enfrenta todas as adversidades pelo seu desejo, pela sua forma de se mostrar através do seu corpo. E é um corpo interessante porque ele envelhece, né? Com vida, com vitalidade. E aí, nos reportando ao programa anterior, o mote da parada de São Paulo, né? O envelhecimento. Ney é um exemplo de que envelhecer pode ser uma coisa digna, com desejo sempre presente, com vitalidade. E aí, o que a psicanálise diz? Esse é um desafio que a gente sabe para todos nós existir. O estágio do espelho se reedita ao longo do nosso desenvolvimento. E o que ele demanda? A mesma coisa que lá no início da constituição do sujeito é necessário. A pulsão de vida, a pulsão escópica, ser bem olhado, ser bem escutado, ter uma voz que seja afirmativa de que tu és amado. E a comunidade LGBT tem essa ferida narcísica, Alexandre, por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil que o desejo de um pai, por mais liberal que seja, não seja um desejo binário quando espera um filho. Não, ninguém espera um LGBT. Se espera um menino ou uma menina cis, hétero, via de regra, né? Então, este é um grande desafio. Agora, o que tem no filme lindo? Que eu sempre falo, as mulheres são muito acolhedoras da diversidade sexual. A mãe dele é maravilhosa. E ele é muito generoso, porque tem, não vamos dar spoiler, né? Mas ele tem um percurso que depois acaba sendo reconhecido pelo próprio pai, pelo brilho dele, pelo talento dele, e ele protagoniza cenas muito bonitas no final com o pai. Acho que isso eu não vou falar porque vale a pena ver, sim. Acho que o jesuíta Barbosa simplesmente incorporou Ney Matogrosso, tanto no olhar como no corpo, na maquiagem. A direção foi brilhante. Esse filme ele foi bem criticado por algumas pessoas, né? Que era um filme que estava sacrificando a carreira, que era um filme que tinha muita cenas de promiscuidade. Aí o que eu trago que está no texto, que as pessoas podem ler depois, que foi publicado no Jornal da Zona Norte, né? Bom, eu acredito que existe uma busca de afeto que vai acontecendo ao longo da vida dele. E naquele período de ditadura, de repressão, havia muita busca de gozo mesmo. E o gozo ele vai sendo sacrificado pelo amor.
O amor liberta ele. Ele fica com o parceiro dele, que a gente já sabe que tem um final na época em que não havia medicação para o HIV, um final com ele, amparando, né? E tendo dilemas por não ter pego, inclusive. Aparece a relação com o Cazuza também, que numa outra obra não tinha aparecido. Eu acho que é um filme lindo que nos ajuda a pensar sobre amor, sobre corpo, sobre envelhecimento, cultura e arte. Acho que vale a pena ver. O Jesuíta tá demais, né? E o que tu achaste, Alexandre, do que tu viste? Primeiro, eu gostaria de realçar a questão histórica, né? A gente não pode perder de vista o momento que o Ney, né, surge, né? Então, é um momento muito restritivo, é um período de ditadura. Então, isso é um fato que torna ainda o trabalho dele mais relevante ainda. Mas aí, Gaio, eu quero ainda te fazer uma pergunta ainda antes de te responder. Eu gostaria que tu me falasse um pouquinho mais do ponto de vista psicanalítico, porque tu falas que existe normalmente uma expectativa, né, dos genitores, de um menino, de uma menina, mas me diga uma coisa, a adolescência de um ser humano, seja ele menino ou menina, ela não é repleta dessa confusão, dessa transitoriedade entre o menino e a menina, entre o que eu quero e o que eu não quero? Isso não é algo quase que inerente dessa faixa etária cultural que nós temos no Ocidente? É claro que sim, a gente tem o que o Freud dizia, uma reedição do estágio do espelho não, do Édipo, né? E também, claro, do estágio do espelho, porque a imagem vai mudando, o corpo vai mudando, a voz vai mudando. Então é um momento em que as identificações parentais elas são checadas e há uma busca de identificação com outros lá fora. E ela é uma fase bastante bissexual. Mas hoje, para além da bissexualidade, a gente vê muita emergência de meninos trans, de meninas trans. A gente ainda sabe muito pouco da sexualidade, né? Então é um momento em que a gente está se deparando, e isso é importante que o movimento traz, o quanto a sexualidade humana é multifacetada e que por muito tempo ela foi enquadrada nesse binarismo. Por isso que existem também os não binários, que eles não se sentem necessariamente identificados com o masculino ou com o feminino. E tem ainda a questão de que eu posso me sentir masculino e orientar do jeito que eu quiser, né? Não tem problema. Acho que existe uma liberdade que se cria nesse letramento de entender como a subjetividade humana é rica do ponto de vista de sexualidade, de percepção de gênero, de orientação sexual. Eu acho que isso está sendo cada vez mais naturalizado no bom sentido. E aí, quem sabe isso vai mudar. Mas, por enquanto, eu acho que a gente tem muitos anos de uma cultura binarista, né? Que os pais pensam que vai vir um menino ou uma menina. E, inclusive, Alexandre, eu conheço pessoas que não são preconceituosas, mas quando se deparam com uma transição de um filho, elas têm um luto daquele filho idealizado ou daquela filha idealizada que muda de gênero. Então, são momentos assim de questionamento de tudo isso, mas que eu acredito que não tem volta. Ninguém vai voltar para o armário mais. Sem dúvida, é um pouco o poder da cultura. Mas, Gai, eu te respondendo, assim, são duas questões, assim, que uma delas eu não tenho como deixar passar. A importância de um professor. Aquele professor de música, faço questão que as pessoas assistam o filme, mas isso para Sim. mim é muito relevante. Aquele professor de música que vê na diferença de tom de voz dele algo extremamente positivo, que pontua isso e que realça isso. Então, isso é muito importante, né? A gente, na vida da gente, na nossa construção, ter pessoas com essa capacidade, com esse perfil. Isso me chamou, isso para mim foi muito relevante. Mas aí eu gostaria de te fazer uma outra pergunta também decorrente do filme, porque lá no final, na relação paterna em que o Ney estabelece com o pai, ele inclusive faz uma síntese de que talvez tudo que ele tenha feito fosse uma oposição ao pai. E aí eu te confesso, Gaio, que eu fiquei com a seguinte dúvida, porque é uma obra óbvia, uma obra de arte, seria tão fácil chegar a essa conclusão sem algum período de análise profunda, Gaio?
É uma boa pergunta, né? A gente precisaria saber um pouco mais de como foi o processo. Se acredito que talvez o Ney tenha se analisado, sim, ou feito uma psicoterapia, mas esta questão eu traduziria como peitar o seu desejo, né, diante de um pai que era repressor, que era fascista mesmo, né, na forma de conduzir a educação, e ele só podia se identificar com uma mãe que era amorosa e que acolhia ele. Então, claro, ele teve que fazer tudo diferente do que o pai queria para ser um sujeito de desejo, né? Ele tinha algo dele de identificação e de arte já desde pequeno, né? Então eu acho que é bacana ele dizer isso, mas claro que a gente teria que saber muito mais para ver o quão profundo é isso que ele diz, né? Sim. Com Gaio, certeza. eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, porque assim, a prática pedagógica e o viver com adolescentes, conviver com adolescentes, faz muitas vezes tu sair de dentro da bolha, né? E esse Uhum. padrão repressor e de violência, Gaio, não é herança antiga. A gente tem ainda um padrão ainda de violência, de prepotência e um nível de autoritarismo que está presente nas nossas relações com jovens. E quando a gente interlocuta, a gente acaba se surpreendendo, né, que isso não é um passado ainda, que isso é Sim. preciso que seja colocado, conversado. É preciso achar uma outra alternativa de relação com o ser humano que não seja na base da violência. Né? Isso eu acho Claro, muito importante. é evidente, tanto é que a gente vive no país que mais mata LGBTs, principalmente a população trans e travestis, né? E aquele menino lá no norte foi morto por ser LGBT, né? Então, claro, Sim, essa herança a gente guarda ela ainda, mas eu me referia muito à herança mais assim do desejo paterno, que é binário, né? E nem sim, sempre esse desejo binário é marcado por violência, mas mesmo assim não há uma expectativa, eu estou esperando um LGBT. Não tem. E aí, é por isso que eu acho importante a gente pensar este primeiro olhar que constitui sujeito, como nós somos olhados. E é por isso que tem essa ferida narcísica que faz com que os LGBTs procurem a visibilidade através de performance, através de discurso. E é isso que eu brinco no meu texto de uma maneira com a idiosincrasia do próprio Ney, porque o Ney diz assim, que ele é a própria bandeira. Então, o Ney não é integrado às paradas, ele até critica. E aí eu discordo carinhosamente dele, porque realmente ele é uma figura que tudo que ele fez é marcado por uma subversão e por uma afirmação da sua sexualidade, da sua identidade de gênero enquanto um homem cis que é gay, né? Que teve momentos bissexuais também, no filme mostra isso, e que ele não vê que tudo isso não é um alienamento, não é uma coisa fútil, porque as paradas são marcadas por discurso político também. A parada de São Paulo, a gente tinha lá o Suplicy, com discurso político, né? O Trevisan, com discurso antifa, falando de questões de guerra e de violência, né? A Silvete Montilla também foi resgatada como apresentadora por ser um ícone da LGBT de São Paulo. Tive o prazer de vê-la lá na Blue Space. E foi um momento, acho que foi um momento bem afirmativo disto que é o corpo que envelhece, e isso é político, né? O processo de envelhecimento com autoestima, ele depende deste confronto, de convocar o olhar do outro para algo bem para além das rugas e do cabelo branco, né? É da sua vitalidade, da sua potência como sujeito de desejo que trilhou uma vida inteira fazendo muitas coisas, como o Ney Mato Grosso, como o Trevisan, como muitos sim. outros, né? Sim. Gaio, algo também que eu acho que o final do filme ele estabelece uma certa restauração ali das relações, né, do Ney com o pai, mas tem algo para mim que foi muito importante, muito relevante para mim do pai do Ney, quando ele, em 67, se aposenta por achar que as coisas estavam perdendo sentido. Eu acho que historicamente isso é relevante, né? Nem todos os militares naquele período, e a gente tem Lamarca, a gente tem vários outros, foram coniventes com o que estava acontecendo, né? Isso também é muito importante. E, Gaio, mas para a gente encerrar essa conversa, que ela é muito importante, do ponto de vista ético, psicanalítico, o
que a gente precisa realmente construir para ser um ser humano com H maiúsculo? Eu acho que a gente precisa é isso, é ter clareza do nosso desejo, que ele é um desejo que é dividido por causa do desejo do grande outro, que empresta, né? Como Lacan dizia, nesta constituição do sujeito, o grande outro abre um tesouro de significantes e nos empresta, mas é um empréstimo. Eu tenho que escolher desse tesouro o que me serve. Então, o processo de análise é muito importante para que isso aconteça, para que a gente potencialize o nosso desejo, enfrente as castrações, a gente não vai ter tudo que a gente quer. E acho que é importante dizer uma coisa aqui, Alexandre. Já me perguntaram se um LGBT como eu, analista, escuta melhor um outro LGBT. Eu disse, depende. Se a gente estiver bem analisado, sim. Senão a gente pode, nessa identificação, nesse espelhamento, achar que tudo é homotransfobia, achar que o nosso analisando está sempre correto em suas atitudes, que a gente não pode fazer pacto perverso com coisas erradas, né? Então, eu acho que é importante, sim, que a gente tenha alguém que a gente suponha um saber e uma identificação. Mas este analisando tem que ser uma pessoa que esteja ali no lugar de semblante para fazer um bom trabalho. E esse trabalho a gente faz, inclusive, online, né? Eu estou tendo a alegria de ter analisando LGBT e sempre foi uma coisa que não acontecia. E hoje eu me sinto muito bem preparado. O próprio movimento tem me aproximado da comunidade LGBT que busca isso, um analisando que seja LGBT. Mas é como eu digo, a gente tem que estar no lugar de semblante, saber escutar profissionalmente, não como um militante, né, mas como um profissional da área psicológica e da metapsicologia, que é a psicanálise com a qual eu me identifico. Então fica o convite, então, para quem assistiu o nosso vídeo, que assista esse filme, Vale a certamente é um pena. filme excelente. Homem com H, parabéns para o roteiro, para a direção, para o elenco maravilhoso.